Olá, sou Carola Carvalho, professora de artes, e a aula de hoje terá como tema as vanguardas europeias, parte 1: Fauvismo, Expressionismo, Cubismo e Futurismo. A palavra vanguarda vem do termo avant-garde e faz referência ao pelotão de guerra que estava à frente dos demais. Esse termo foi usado para designar movimentos artísticos que se desenvolveram na Europa no início do século XX e que estavam à frente do seu tempo por quebrar com várias regras da arte clássica e tornar a arte mais livre. As vanguardas europeias surgiram influenciadas tanto por artistas que já prenunciavam a modernidade nas artes, como os pós-impressionistas, quanto pelo contexto histórico conturbado dessa época. As artes de vanguarda surgiram influenciadas pela grande velocidade desses acontecimentos, pelos avanços tecnológicos e também pelos conflitos armados, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Com um contexto tão caótico, revolucionário, com a grande quantidade de acontecimentos e com a divulgação desses acontecimentos em grande escala, foi natural o surgimento de vários movimentos artísticos distintos e de total oposição a uma arte clássica, visto que essa arte clássica não seria mais capaz de expressar e representar o momento vivido. O fauvismo foi o primeiro dos muitos movimentos artísticos que surgiram na Europa no século XX. Ele se desenvolveu na França e durou pouco tempo. Seu auge foi entre 1905 e 1907. O movimento se desenvolveu por influência das obras dos neoimpressionistas Seurat e Signac e dos pós-impressionistas Cézanne, Gauguin e Van Gogh. Muitos dos movimentos de vanguarda possuem ligações entre eles, tanto pelas características das obras, que poderiam estar em diferentes movimentos, nos fazendo confundi-los, quanto pelos artistas participantes, que acabaram experimentando diferentes técnicas e formas de fazer arte, participando de variados movimentos dessa época. A denominação fauvista surgiu como crítica à primeira exposição dos artistas desse movimento e vem da palavra fauves, que quer dizer as feras, fazendo referência e crítica à aparência selvagem e infantil das obras. O fauvismo se manifestou na pintura e teve como principais representantes Maurice de Vlaminck, André Derain e Henri Matisse. Pintor quase autodidata, Vlaminck foi influenciado pelas obras de Van Gogh na exposição onde ele foi apresentado a Matisse por Derain. Após 1908, as cores de sua paleta acabaram se tornando escuras e muito diferentes do movimento. André Derain deixou a engenharia para se dedicar à pintura, amor que ele compartilhava com Vlaminck e Matisse. Ele foi um pintor muito próspero e representava retratos e naturezas mortas. Aos poucos, ele foi abandonando o fauvismo e tornando suas obras mais clássicas e sombrias. Henri Matisse estudou concomitantemente direito e artes. Andava desanimado com a viabilidade financeira da carreira artística até iniciar suas experimentações com o uso das cores ao lado de Paul Signac, de quem ele sofreu grande influência. Pintou ao lado de Derain em um período que ficou conhecido como Verão Fauvista e comparou a experiência a pintar como crianças diante da natureza. No decorrer do seu desenvolvimento, o fauvismo usou cores puras e brilhantes, e em alguns momentos suavizadas com um pouco de branco. Perspectiva aplanada que enfatizava a bidimensionalidade da tela, simplificação dos detalhes e das formas, contornos marcados e expressividade através do uso arbitrário da cor. Suas temáticas variavam entre retratos, paisagens e naturezas mortas.
Apesar de sua marca na história, o fauvismo teve uma curta duração e significou para muitos artistas que o conheceram ou o praticaram apenas como uma fase para o surgimento de novas formas de pintar. O expressionismo foi um movimento artístico que se desenvolveu na Alemanha no início do século XX, em reação às artes clássicas e ao decorativismo do Arte Nouveau. O movimento se originou do desejo de que a subjetividade emocional e individual do artista fosse visualizada pelo público em suas obras. O expressionismo sofreu forte influência das consequências da industrialização e urbanização da sociedade, de ideais filosóficos e das criações de Van Gogh e Munch. Houveram dois grupos que encabeçaram o expressionismo: o Die Brücke, em Dresden, que quer dizer a ponte, e Der Blaue Ritter, em Munique, que significa o Cavaleiro Azul. O expressionismo se manifestou sobretudo na pintura e possuiu como principais nomes Ernst Ludwig Kirchner, Heinrich Haeckel e Franz Marc. Líder do Die Brücke, Kirchner pintou obras com forte apelo visual, com cores e linhas marcantes. Pintava paisagens, retratos de amigos e modelos, e ao se mudar para Berlim, passou a representar a vida urbana com seus personagens, principalmente mulheres. Erich Haeckel abandonou o curso de arquitetura para se dedicar às artes, integrando o grupo A Ponte. Dentro do grupo, ele desempenhava o papel de administrador informal, pois organizava as exposições, viagens, encontrava ateliês. Também desempenhou um papel importante na ligação dos dois grupos do movimento, A Ponte com o Cavaleiro Azul. Marc foi líder do Cavaleiro Azul por algum tempo e defendia que a arte era uma força espiritual e que deveria se opor à natureza da sociedade pós-industrialização. Possuía um fascínio pela representação dos animais e acabou dando significado pessoal às cores. Mais próximo do fim de sua vida, expressou em suas obras a complexidade de construção vindas dos cubistas e dos futuristas. Com a intenção de expressar emoções negativas e de reavaliar o conceito de beleza, os expressionistas acabavam retratando melancolia, tristeza, amargura e outras emoções negativas. Para representar esses sentimentos, os expressionistas usavam cores ácidas e impactantes em blocos de cores opostos, usavam contornos marcados e distorcidos, também distorciam as formas, criando sensação de tensão, incômodo e de estranheza. Acabavam também simplificando as formas e os detalhes. O nome cubismo foi atribuído pelo crítico Louis Vaucel ao movimento artístico do início do século XX na Europa, que quebrava com as regras clássicas de representação da composição e das formas realistas. Seus principais representantes, Pablo Picasso e Georges Braque, foram também os criadores do movimento. Sofreu forte influência de Cézanne e se manifestou principalmente na pintura. No início da sua carreira, Georges Braque se envolveu com o fauvismo, mas, influenciado pelas obras de Cézanne, mudou seu estilo drasticamente para o que viria a ser o cubismo. Fez parceria com Picasso e contribuiu com técnicas adquiridas na sua antiga carreira de decorador. Pablo Picasso se revelou artista promissor desde os 15 anos e desenvolveu uma carreira de sucesso em razão da constante inovação de suas obras. Conheceu Braque no Círculo Boêmio e foi, junto dele, uma das principais figuras do cubismo. Desenvolveu diversas fases dentro do cubismo, sendo influenciado pelo ambiente e seu estado de espírito. Participou de vários movimentos artísticos e não se prendeu por nenhum. Por influência de Cézanne, o cubismo concentrou seu olhar na análise da forma, usando um espectro limitado de cores e combinando diferentes ângulos e aspectos de um objeto no mesmo plano,
promovendo assim a fragmentação da forma e rompendo com a perspectiva realista. Muitas das imagens criadas precisavam ser decifradas, exigindo que o observador se tornasse participante ativo. O movimento foi dividido pelos historiadores em fases. As duas fases mais definidas e conhecidas são o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo analítico foi a primeira fase ou período do movimento e se caracterizou pela complexidade e maior fragmentação das figuras, que são fracionadas e reconstruídas na superfície da tela. Algumas dessas obras traziam ainda pequenas pistas do seu tema, do seu objeto representado, como palavras ou pequenas imagens. A segunda fase, o cubismo sintético, usava planos simples de cor, geometrização e simplificação das formas, beirando o abstracionismo. A temática era apenas um meio para a expressão visual. Houve ainda alguns artistas que tentaram retornar à representação naturalista dos objetos e também iniciou-se a técnica de colagens. Movimento que direcionou as artes para a consolidação do abstracionismo, o futurismo surgiu em Paris no século XX, se sobrepondo ao cubismo e declarando no seu manifesto publicado em 1909 no jornal francês Le Figaro a glorificação à tecnologia, à velocidade e ao dinamismo. O futurismo se baseava na tríade arte mais ação mais vida e seus participantes, dentre eles Giacomo Balla, Carlo Carrà e Umberto Boccioni, exaltavam o futuro, as tecnologias e, sobretudo, a velocidade. Essa admiração surgiu influenciada pela mecanização da indústria e a complexidade social em crescimento nos grandes centros urbanos. Visualmente falando, para os artistas não era interessante representar o objeto ou a pessoa em movimento. O próprio movimento era o objeto a ser retratado. Eles sofreram forte influência também de Cézanne, da geometrização e simplificação, e também se manifestaram principalmente na pintura, mas existem algumas manifestações dentro da escultura. Giacomo Balla, o mais velho dos futuristas, foi influenciado pelos neoimpressionistas, evoluindo da técnica divisionista para o dinamismo do futurismo e direcionando-se, por fim, a uma abstração das formas em detrimento à expressão do movimento. Umberto Boccioni dedicou-se à pintura e à escultura, e suas obras foram influenciadas pelo divisionismo e pelo simbolismo. Ele representava o movimento e o dinamismo dos grandes centros urbanos em seus trabalhos. Carlo Carrà ajudou a redigir o Manifesto Futurista e, nessa mesma época, iniciou sua fase artística mais popular. Algumas de suas obras misturam a dinâmica futurista à estrutura cubista. Ele abandonou o futurismo e iniciou seus estudos na pintura metafísica, influenciado por Chihiro. Buscando representar as ideias da modernidade veloz e em constante movimento, os artistas futuristas usavam como técnicas a repetição de padrões e a simplificação das formas, chegando a representar apenas a sensação do movimento e não o objeto em si, ficando no limite entre a representação figurativa e o abstracionismo. Outros recursos usados por eles foram a geometrização e o fracionamento das formas, o uso das técnicas divisionistas e também análise fotográficas de movimentos. O nosso conteúdo se encerra aqui. Até as próximas aulas!